Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Dr. Morvan Meirelles Costa Júnior. Ele trabalha há 20 anos com direito tributário, se formou na USP, fez mestrado em Leiden, na Universidade de Leiden, na Holanda, e hoje vai nos contar um pouco aí dos casos que ele já participou de virada de mesa que envolveram aspectos fiscais. Morvan, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Estevão? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Pô, conta um pouco aí da sua história, então, já para a gente começar. Vamos lá. Então, eu fiz Direito, né? Me formei em 2002 lá na São Francisco, USP. Sempre me interessei em Direito Tributário. Eu cheguei até a atuar em societário também, quando era estagiário, mas depois eu, como advogado, sempre atuei em tributário. Um tributário que é focado em consultivo e litígio, né? Então, discussão judicial ou administrativa envolvendo matéria tributária, né? E na minha carreira, assim, nessa caminhada aí, eu sempre tive essas oportunidades de assessorar empresas que estavam em dificuldade e tinham que virar a mesa, né? E interessante que em 20 anos de experiência a gente passou por tudo, né? E se criou ali uma bastante ferramenta para ajudar o empresário que está nessa situação. Você fez mestrado fora do Brasil, na Holanda, né? Isso. É muito mais complexo o Brasil em termos fiscais? É totalmente diferente, na Holanda, particularmente, norte da Europa, né? Eles têm... É uma referência em direito tributário, né? Eles têm um direito tributário que é muito mais, assim, objetivo, menos legislação, menos matéria tributária na Constituição do país. Geralmente está mais focado em legislação, que a gente chama de legislação ordinária ou complementar, o que significa que acaba sendo mais simples, né? Muito menos leis, normas. Aqui no Brasil é realmente um pandemônio, né? Meus colegas, eu tenho ainda contato com bastante gente lá da Europa, e eles ficam abismados com o trabalho que eu faço aqui, né? Eu cheguei a trabalhar lá, eu trabalhei na PricewaterhouseCoopers de Luxemburgo por 2 anos. Né? E o trabalho lá era assim, totalmente diferente do que eu faço aqui no Brasil, né? Então lá nosso trabalho era muito mais consultivo, a gente tinha uma linha direta com a autoridade fiscal, né? Inclusive, semanalmente você fazia o que a gente chamava de tax ruling. Você sentava com o chefe da administração fiscal lá do país, indicava lá que você pretendia fazer um planejamento fiscal para um cliente, para uma empresa, e eles validavam. E aquela validação era vinculante para o Estado. Então, se você seguisse o que você combinou naquele papel, lá naquele documento, que é o tax ruling, você não seria autuado, né? E é uma relação totalmente diferente. Aqui no Brasil, contribuintes e Receita Federal, principalmente, a relação é muito mais belicosa, né? Aquela relação que, para a Receita, o empresário, na verdade, está sempre buscando ilegalmente não pagar tributo. Então, essa é uma diferença brutal, né? Até um número interessante é o seguinte, fizeram um levantamento aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos em discussão de matéria tributária, discussão administrativa e judicial, 75% do PIB do Brasil está sendo discutido. 75% do PIB. Para você ter uma ideia, a média de países da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse percentual acho que é de 0,57% do PIB de cada país. Então, assim, a diferença é assim. Então, o que a gente faz aqui de ter muito contencioso, execução fiscal, mais de 6 milhões de execuções fiscais no Brasil, discussões judiciais, administrativas, é algo que não é realidade nos países, principalmente nos países desenvolvidos. Agora, tive bastante empresa com problema fiscal e com passivos fiscais elevados. Você acha que isso é consequência da complexidade? Muitas vezes a pessoa não paga, os empresários não pagam, tem de tudo, tem má fé e tudo mais. Mas você acha que essa complexidade contribui para que tenha esse percentual tão alto? Com certeza. Hoje em dia, se for pegar as discussões, né, discussões judiciais e administrativas de matéria tributária, eu diria que assim, isso é um chute e não tem nenhum parâmetro ainda levantado, né? Mas deve ser mais de 90% é informalidade, ou seja, o que quer dizer informalidade? Ou inconformidade, né? É você não seguir as regras de obrigação acessória, quer dizer, a Receita lá, ou a Fazenda Estadual, ou a legislação estadual, municipal, federal, determinou que você tem que entregar uma declaração XYZ, ou de certa forma, e aquilo não é cumprido pelo empresário. E por quê?
porque a quantidade de legislação e quantidade de regras aqui no Brasil é insano, né? Eu acho que assim, dá para dizer com segurança que não existe nenhuma empresa no Brasil que consegue cumprir fielmente e corretamente todas as suas obrigações acessórias. E isso gera um contencioso, que é essa discussão administrativa e judicial, muito grande, né? Então, assim, também não pagar, com certeza, mas acho que não pagar, assim, essa ideia de sonegação, essa cultura de sonegação, que no Brasil eu não acho que, assim, não tem nenhum parâmetro que indique que aqui no Brasil seja maior do que em outros países. Acho que o nosso maior problema mesmo é a complexidade, e essa complexidade está plasmada lá, está representada por essa quantidade enorme de declaração que tem que ser entregue. O empresário que for ouvir essa conversa aqui vai confirmar isso, que assim, é uma loucura, né? Você fala com o contador e assim, a quantidade de coisa que tem que ser feita para você poder cumprir as suas obrigações tributárias é absurda, né? A quantidade de horas que são despendidas é muito maior do que qualquer outro país, né? E às vezes você até acaba errando, e às vezes sofre um ônus por conta disso, né? Por Sim. multa, juros. Às vezes você não está nem sabendo e você é notificado ali. Exato, exato. Não, fizeram um levantamento que, se não me engano, acho que são 70 normativos em matéria tributária que são promulgados por dia no Brasil. Óbvio que isso é somatória de tudo, né? Legislação municipal, federal, estadual e assim, de todos os tributos. Mas mesmo assim é uma coisa insana, né? Assim, 70 normativas por dia? Por dia, vezes 365 dias, você faça a conta aí você vai ver que é uma coisa de louco para conseguir acompanhar. Como né? é que você acompanha isso? Então, a gente tem, nós aqui que a gente atua em matéria tributária, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam, né? A inteligência artificial é super importante, né? Tem alguns softwares que fazem um acompanhamento e você acaba fazendo um direcionamento por matérias que são mais interessantes para a sua atuação, né? Então, isso quer dizer o quê? E isso vale para os empresários, né? Eu atuo em indústria. Obviamente que você vai focar nos normativos que têm alguma relação com a sua atividade, né? O seu segmento específico, né? E já existem hoje em dia softwares, programas que fazem essa segregação de notícias, de compêndios e te mandam isso para você conseguir ali acompanhar. Mas mesmo assim, posso dizer que são bastantes horas por semana para poder acompanhar isso. E me fala uma coisa, quais são as ferramentas assim, principais que no seu caso, né, como especialista em tributos, você usa nas empresas? Quer dizer, como planejamento ou até como economia de tributos? Não é a evasão fiscal nem a elisão fiscal, é basicamente você se planejar para recolher menos. Sim. A gente, acho que tem... Posso dividir que tem dois tipos de clientes que nos procuram, né? Tem um cliente que procura a gente que já está com problema, então ele já tem uma contingência identificada, contingência fiscal identificada, ou um passivo já materializado, né? Então é o débito que ele já tem, aquele débito que já virou uma inscrição em dívida e está sendo... eventualmente vai ser executado ou ele já está sendo executado, né? E existe o cliente, o contribuinte, que ele ainda está assim, uma situação mais confortável, não tem tanta contingência ou não tem contingência conhecida, né? Mas ele quer procurar o auxílio de um escritório para garantir que ele está pagando da melhor forma possível, que ele está cumprindo assim, razoavelmente as obrigações acessórias, né? Então, assim, o nosso trabalho tem essa divisão, né? No primeiro caso, que é o contribuinte cliente que já tem uma contingência no passivo, o trabalho é muito mais de diagnóstico, né? Arrumar a casa e estabelecer uma política de conformidade e governança, né? O cliente que quer fazer algo preventivamente, a gente faz um planejamento. Então, a gente entende a situação da empresa, né? Da empresa ou da pessoa, né? Entendido isso, estabelece um critério, um objetivo, né? Com análise ali de riscos e oportunidades, né? E faz um planejamento, né? Esse planejamento pode envolver assim, as mais diferentes ferramentas possíveis, né? E você nessas empresas que você atua, a pauta ela é mais... é mais federal, é mais estadual, é mais municipal? Quem que é mais difícil negociar? Como que essas entidades ali se relacionam? Acho que dá para a gente dividir assim, o nível de preparo. É difícil falar isso assim, abertamente, mas impressão como alguém que é o especialista que atua e representa os clientes, né?
A impressão é que, em primeiro lugar, com certeza a Receita Federal é a autoridade fiscal mais preparada. Por quê? É questão de ter ferramenta mesmo, ferramenta desde informacional, que são a quantidade de declarações que você é obrigado a entregar para a Receita, né? E eles estão cruzando cada vez mais. Né? Eles conseguem cruzar, então assim, eles têm muita declaração que é justamente para garantir esse cruzamento, né? A base de dados da Receita é muito grande, né? Segundo lugar, são as ferramentas tecnológicas usadas, né? Então, a Receita tem supercomputador, eles têm... Pouca gente sabe, mas fiscalização da Receita Federal hoje em dia é mais de 98%, e isso é métrica da própria Receita Federal. Mais de 98% é eletronicamente feito, né? Então, na verdade, é algo que é cruzamento de dados, né? Big Data mesmo. Esse cruzamento eventualmente vai ser humanizado dependendo da situação, mas muita coisa é feita automatizadamente, né? Então, eles têm lá um computador que faz cruzamento. Então, por exemplo, um cliente fez uma compensação de um tributo, usou o programinha lá da Receita que chama Perdecomp, né? Esse programa, a boa parte da revisão do que é feito pelo contribuinte é feito automaticamente, né? Então, é um computador que vai cruzar e ele já tem umas métricas de algumas situações que pressupõem que houve erro na entrega da declaração. Ele automaticamente gera uma notificação. Essa notificação que o contribuinte recebe é, portanto, feita por um computador, né? Eventualmente vai ser humanizado se sair lá da métrica que a Receita Federal tem já mapeado, né? Então, assim, isso já mostra quanto eles têm de ferramenta e como é difícil você cumprir, você seguir conformidade que é determinada pela legislação. Então, a gente tem, de um lado, uma legislação que é muito complexa, tem muita regra. De outro, um programa que faz aquele cruzamento automaticamente. Então, assim, é muito difícil para o contribuinte, né, conseguir seguir. Tinha antes antigamente, né, tinha uma régua de corte, né? Acima de tanto eles pegam, quem fatura até tanto está mais tranquilo. Hoje em dia tem isso ou não? Continua tendo. Eles têm um problema, assim, obviamente que o que é feito automaticamente, cruzamento de dados, ele vai simplesmente cruzar, ponto final. Para fiscalização que eventualmente é humanizada, eles fazem uma segregação por valor, né? Então, dependendo do valor, muito possivelmente vai passar. Então, tem alguns yellow flags lá, tem algumas bandeiras amarelas que são os gatilhos que o sistema da Receita vai indicar lá que esse contribuinte tem que ser melhor fiscalizado, ou melhor acompanhado. Por exemplo, declaração de imposto de renda pessoa física, né? Alteração de patrimônio, bens e direitos, lá a ficha bens e direitos, acima de R$1 milhão, no mesmo exercício, provavelmente vai gerar uma fiscalização mais apurada da Receita. Então, vai passar lá no supercomputador e ele vai humanizar a fiscalização. Né? Humanizar quer dizer, uma pessoa vai para o fiscal. Se não, antes vai ficar só no computador mesmo. O computador vai fazer o cruzamento, vai automatizar uma notificação e vai te indicar lá, você errou, por exemplo, mesmo exemplo da declaração de imposto de renda da pessoa física. Você indicou que teve uma renda, só que a gente não achou nas nossas bases de dados a fonte pagadora. A fonte pagadora indicando que te pagou isso. Isso vai ser uma notificação automática. Né? Agora, nesse exemplo que eu dei, a variação de mais de R$1 milhão do bens e direitos no mesmo exercício possivelmente vai ser humanizado. Né? Então, vai ser um fiscal que vai falar com você. E aí no Estado não é tão forte essa fiscalização? Então, exemplo aqui nosso, como eu sou aqui de São Paulo. O Estado de São Paulo também tem um computador que até o nome chama Sistema Cobra, que é também muito bom. Pois é. E ele faz vários cruzamentos importantes, né, para apuração, principalmente de ICMS, que é o principal tributo, fonte primária de receita do Estado, né? Por exemplo, ele faz lá levantamento de estoque. Então, quando você tem uma variação muito grande de estoque acumulado na empresa, isso pode ser um indicativo de omissão de receita, né? Você está vendendo produtos sem notas, né? Então, ele é algo que vai chamar atenção e possivelmente vai ser direcionado para um agente fiscal de rendas, que é o nome do auditor fiscal no Estado de São Paulo, para eventualmente iniciar uma ação fiscal, uma fiscalização. E o municipal é mais tranquilo? Então, o municipal aqui na cidade de São Paulo eles têm também um certo preparo, né?
Mas acho que assim, é um pouco mais rudimentar no sentido de ter menos ferramentas tecnológicas e muito mais atuação de auditor fiscal mesmo, né? E até porque, na verdade, assim, se eu for pensar, o universo de tributos de competência federal, estadual, municipal, ele é muito diferente, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem uma legislação tributária que a tributação é muito concentrada na União, né? Então, a gente tem muito tributo federal, né? Tem alguns tributos estaduais e poucos os municipais, né? IPTU e ISS, né? Que são os principais. Então, assim, isso acaba medindo um pouco o tamanho do preparo, da quantidade de gente, dinheiro para poder arrecadar, né? Então, assim, é natural que menos dinheiro, menos tributos, menos necessidade de você ter uma estrutura muito grande para arrecadar. O município, depois o Estado, depois o governo federal. E, em média, do PIB, mais ou menos quantos por cento são tributos? Você tem esse número mais ou menos de cabeça? A carga tributária do Brasil? Mais ou menos. Eu acho que é por volta de 32%, então, né, hoje. 30%. Aí tem um cara lá, tem uma empresa, ele vai ter ali, da receita dele, entre 20% e 30% de tributos. Pô, se ele tem um EBITDA, um lucro líquido de 20 milhões, poderia ser 40 se não tivesse tributo. Então o cara está falando de metade do lucro dele. Ainda me impressionam como tem empresário que não vai atrás de fazer uma eficiência fiscal. Sim. Porque ele está falando de metade do lucro dele. Exato. Né? Então, assim, eu trabalho com reestruturação e virada de mesa. Assim, pô, a virada de mesa, um dos pilares deveria ser o fiscal. Né? E às vezes a gente fala, não, deixa para lá, vamos fazendo aqui o que o contador antigo vinha fazendo, Sim. ou o que o advogado antigo sugeriu, e não se adapta. Né? Você já... Isso super acontece, e depois até o caso que eu vou contar aqui, que acho que é bem emblemático do que a gente atuou, uma virada de mesa, foi bem isso mesmo. Falta de especialização de quem estava atuando, um certo comodismo, zona de conforto, deixaram a situação piorar, a situação piorou num nível que foi necessário fazer alguma coisa, e isso é alguma coisa que deu a virada, né, que era necessária para a empresa. É muito comum isso que você está falando. Eu acho que, assim, e para piorar ainda, até confirmando o que você está falando, a gente tem uma imposição de carga tributária que é desigual entre segmentos da economia, né? Então, serviços, agronegócio tende a ser menos tributado, ele é literalmente incentivado pelo Estado, o Estado como entidade, né? Serviços também tem um certo incentivo, um incentivo muito, muito razoável. Por quê? Porque é o segmento que mais se emprega no Brasil, né? E a indústria que é a mais pesadamente tributado. Isso quer dizer o quê? Que essa carga de 30% pode ser que para a indústria, dependendo do segmento, não é 30%. Pode ser 50%, 60%. Não, bebidas eu acho que é 80%. Pois é, então assim, esse é o tipo do cara que ele tem que olhar isso, né? Ele tem que buscar para ver se tem alguma oportunidade de recuperar algo que ele não deve ter pago, né? Tem que ter certeza que ele está nos procedimentos corretos, porque qualquer erro, o custo é muito alto, né? Porque, de novo, não cumprimento de obrigação acessória gera multa, gera cobrança. Essas cobranças são muito altas aqui no Brasil. Até fazendo parênteses, principalmente o governo federal descobriu que isso é o mapa da mina, né? Era muito mais fácil ele cobrar a obrigação acessória do que cobrar o principal. E por quê? Porque... o principal tem matéria de discussão e... Tem matéria de discussão, ou se não às vezes o próprio segmento da economia ele é naturalmente mais informal, então é mais difícil, é muito mais custoso para o Estado conseguir ir lá cobrar, né? Conseguir descobrir se o cara realmente pagou ou não, se ele omitiu receita ou não. Obrigação acessória é o que a gente está falando. Cruza o dado, um computador faz, né? Então é mais barato para a Receita cobrar isso. E aí o que eles fizeram? Já tem um tempo já, né? As multas impostas para esse tipo de coisa são super altas, né? Então, aqui em São Paulo, estadual, a gente tem algumas multas de 100%. Às vezes é 100% da operação. Pode ser discutida a constitucionalidade disso, mas existe essa previsão em legislação. Muitas vezes 100% do valor do tributo devido. E no governo federal 75%, pode chegar a 225%, depende de algumas situações. Então, assim, esse é o mapa da mina para a Receita de cobrar, né? Essa questão de incentivo de setor, eu estava conversando, outro dia nunca tinha ido para Bento Gonçalves, né?
Rio Grande do Sul, e fui para lá conhecer umas vinícolas, né? Foi super legal. E eu tinha um preconceito um pouco sobre os vinhos com vinhos nacionais. Cara, foi fantástico, os vinhos super bons. Eu estava lá com o dono de uma vinícola, não vou falar o nome, e ele falou para mim, foi super legal porque a gente conseguiu bater um papo com o dono e tal, e ele falou, pô, cara, aqui no Brasil, a carga o vinho é uma bebida alcoólica, né? E a carga tributária é 80%. Uhum. E na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Europa, não. Então, você tem vinhos argentinos de pior qualidade que chegam na mesa do consumidor com preço mais baixo, né? Ou até mais alto, vinhos de melhor qualidade que chegam aqui mais baratos do que o vinho nacional. Sim. Por quê? Por causa da alíquota fiscal, né? Então é uma indústria que está sofrendo bastante. Pois né? então você vê, são escolhas, né? Escolhas do legislador. Talvez essa é o mote da atual proposta de reforma tributária sobre consumo, né? Por quê? Talvez as escolhas sejam injustificadas. Por que vinho é tão tributado, né? Lá é visto como alimento, aqui é visto como bebida. Pois é. Ou uma indústria que eles incentivam lá, por que a gente não incentiva aqui? Não sei. Pode ser uma escolha justa, pode ser, só que eu acho que tem que ter um critério, né? Agora, virada de mesa, né? Conta um pouco desse caso aí. Que caso que... Eu tenho um cliente que é uma empresa de revenda de material de construção. É uma empresa pequena, médio porte, do litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo. Já era uma empresa familiar, né? Então, assim, acho que você deve estar bem acostumado com essa história, né? Então, o que acontece é que eles tinham lá um corpo jurídico e contábil terceirizado de relacionamento com a família de muito tempo, né? Só que eram pessoas, praticamente no caso do corpo jurídico, que era um advogado que não tinha especialização em matéria tributária, ele era, na verdade, um advogado generalista, né? E o que aconteceu foi que a empresa passou por um momento difícil no seguinte sentido. Teve uma mudança de mercado, né, no mercado que ela atuava, e ela não captou isso assim, previamente. Né? Então, antecipadamente, o suficiente para poder mudar ou tentar migrar de atividade, etc. Né? Qual que foi a mudança lá no caso? O mercado lá de material de construção há um tempo atrás, lá no litoral norte de São Paulo, era mais informal no seguinte sentido. A pessoa ia lá, comprava um terreno e construía. Né? Então, naturalmente, ela comprava material lá dessa empresa. Mesmo se tivesse nota, mas comprava deles. Né? O que aconteceu? Aconteceu foi que, primeiro, o mercado passou a ser... surgiram novas empresas, principalmente aqui de São Paulo, grandes, de revenda de material, né? Que abriram lojas na região. Então isso já deu criou uma concorrência que eles não tinham, né? E para piorar, alguns incorporadores começaram a atuar lá na região, e incorporadores que tinham outra realidade de construção, né? O incorporador que compra direto do fabricante, ele não vai comprar de intermediário, né? Resumindo, o que aconteceu, o faturamento deles despencou, né? Isso fez com que eles começassem a ter dificuldade de cumprir as obrigações tributárias, principalmente pagamento de tributos, ainda que tivesse tudo sendo lançado corretamente, né? Declarado e notas emitidas, né? Foi se girando uma bola de neve. Quando a gente foi contratado, a bola de neve estava no seguinte sentido. Eles já tinham 23 execuções fiscais, que deviam somar uns 12 milhões de reais, né? E tinham alguns débitos já constituídos de 6 ou 7 milhões. Quer dizer, a empresa estava numa situação muito difícil. Quando a gente começou a atuar, não tinha transação tributária, né? Que foi algo que... Quer dizer, tinha previsão no artigo 170 do CTN, mas não estava regulamentado, como é hoje, né? Ou seja, qual que foi o caminho que a gente fez lá? É mais ou menos o que eu tinha falado. A gente fez um diagnóstico, né? Que é o quê? O que é execução? O que é só débito, em que pé está. O que quer dizer isso? Execuções, quando já está em execução fiscal, ou seja, já tem um débito que já passou pela instância administrativa, já foi inscrito em dívida. Inscrição em dívida quer dizer o quê? Que ele foi definitivamente constituído e pode ser cobrado de você. Já tem uma execução fiscal correndo, esse é o pior cenário que você pode estar. Por quê? A execução fiscal, o processo funciona como? Você é intimado para pagar em 5 dias, né? Se não pagar, você tem que indicar bens à penhora para tentar se defender via a defesa própria da execução fiscal, que é os embargos da execução fiscal. E se você não indicar? Se você não indicar, esse é o problema. Você perde a prerrogativa. E aí a prerrogativa passa a ser do
exequente. O exequente é a procuradoria lá do ente tributante. Nesse caso, esses débitos, quase todos eles eram federais, né? O que aconteceu? A PGFN estava lá, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão de atuação jurídica do governo federal em matéria tributária federal. Ele estava lá já querendo já indicar bens a penhora. E a empresa tinha, era uma empresa familiar, mas ela tinha os imóveis próprios das lojas, né? Tinha estoque. Então isso tudo era assim, a morte para eles. E eles né? penhoram mesmo? E penhoram. Se você bobear, eles penhoram, né? Qual que é a contagem de prazo ali? Execução fiscal já ajuizada. O contribuinte já foi citado aqui em São Paulo, Justiça Federal de São Paulo, de 3 a 4 meses. Se você não fizer nada, possivelmente você tem um risco de uma penhora. E eles seguem o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que ele tem uma gradação de liquidez de bens que o exequente lá, que a Procuradoria vai pedir. Em primeiro lugar, dinheiro. Então, o que eles vão tentar fazer é uma penhora online. Né? Então, isso para a empresa é o pior cenário. Né? Você já está lá em dificuldade e, de repente, você descobre que você vai ter um bloqueio na sua conta e o que tiver lá vai ser rapado. Né? Uhum. Então, assim, eles estavam nesse risco quando a gente foi contratado. Então, por isso que eu falei que é o diagnóstico. Então, a gente foi lá, pôs um ticketzinho vermelho lá, um post-it vermelho de que aqueles 20 e poucas execuções fiscais eram a primeira coisa que a gente tinha que olhar e tinha que tomar uma providência assim, urgente. E a providência pode ser o parcelamento, por exemplo. Você pode fazer parcelamento. No caso deles, o que aconteceu? Existia uma discussão de liquidez daquelas cobranças. Por quê? Alguns débitos estavam sendo cobrados, eles tinham teses que são discussões de interpretação da legislação tributária que a gente poderia tentar diminuir o valor cobrável. Por exemplo, tinha PIS/COFINS lá sendo cobrado. PIS/COFINS, acho que boa parte dos empresários sabem que houve uma discussão da não incidência de PIS/COFINS sobre ICMS, que o ICMS, no passado, compunha a base de cálculo do PIS/COFINS. Essa foi uma discussão jurisprudencial, né? Tem uma decisão do STF em repercussão geral, e o cliente não tinha feito essa discussão. Então, o que a gente fez? Na execução fiscal, a gente indicou, olha, eles estão cobrando PIS/COFINS, só que esse PIS/COFINS não poderia incidir sobre essa parcela que é o ICMS que eles tinham pago no período. Tentando né? reduzir a base de cobrança. E aí isso quer dizer o quê? Que eu estou indicando para o juiz que aquela cobrança é ilíquida. E isso já nos permite ganhar muito tempo. Então primeiro, diminuir o valor do débito total. E segundo, ganhar um tempo, um fôlego para a empresa eventualmente fazer um parcelamento. Uhum. Né? Então, isso foi a primeira coisa que a gente fez. Os outros débitos, o que a gente tentou descobrir? Primeiro, os débitos são... Existe prazo para fazer uma defesa administrativa? Né? Defesa administrativa, eu falo para todos os clientes, você tem que ser feita. Por quê? Não tem custo processual para você fazer defesa. Né? Feita a defesa, se você impugnar ou recorrer, dependendo do qual for o meio de defesa, conforme o artigo 151 do inciso 6 do CTN. Você, feito isso, você consegue suspender a exigibilidade do débito, daquela Enquanto cobrança. está sendo discutido, não Quando pode estiver ser cobrado. discutindo, não vai ser cobrado. Receita Federal, CARF, que é a segunda instância administrativa federal aqui no Brasil, né? Administrativa Federal de tributos federais. Essas discussões demoram pelo menos 3, 4 anos. Quer dizer, são 3, 4 anos que a empresa Ganha fôlego. vai ganhar um fôlego. Porque se a gente está numa situação que a empresa precisa sair de uma situação difícil, recompor caixa, mudar a atuação dela para melhorar parâmetros financeiros, o que você precisa é ter fôlego para pagar tributo. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente também mapeou. Quais são os débitos que eventualmente a gente pode apresentar alguma defesa administrativa? Tem prazo para isso ou não? Né? Os que não tinham prazo, o que foi feito? A gente apurou quais eram as discussões. Então, se tem discussão que tem matéria para ser discutida em juízo, qual que foi a ideia? A ideia foi entrar com uma ação preventiva. Né? Essa ação preventiva aí tem estratégia processual que vai ser usada de acordo com cada cenário. Né? Geralmente se entra com uma ação que a gente chama de ação declaratória, que você vai tentar declarar que você vai querer que um juiz declare que aquela relação jurídica lá, que tem que pagar X de tributo, não poderia ser daquela forma, nem deveria ter sido pago, nem deveria pagar. Né? Então, a gente também mapeou os casos que daria para fazer isso. Né? E aí isso fez com que a gente conseguisse algumas liminares até nessas situações. O que não conseguiu liminar, a gente ofereceu bens, né? Mas obviamente que
não era daquele todo de 20 e poucos milhões, eram de alguns casos, né? Então, para isso a empresa tinha condição de fazer. Agora, você pode oferecer precatório? Como é que funciona? Vamos falar um pouco disso aí. Como é que funciona precatório? Vira e mexe, aparece um cara querendo comprar precatório, vender precatório. Ou aparece uma solução do tipo, eu tenho créditos do Banco do Brasil que eu posso usar e não sei o quê. Então, primeiro de precatório, né? Os precatórios podem ser usados como garantia, né? Geralmente as autoridades fiscais... Mas federal para federal, estadual para estadual, cada isso. um na sua instância. As autoridades fiscais aceitam precatório para garantia de juízo, né? Então, principalmente a execução fiscal, né? Precatório como meio para se pagar tributo, não existe uma previsão. Na verdade, tem uma previsão na emenda constitucional 113 e 114, né? Que é aquela emenda lá do golpe do precatório, que o governo jogou para 2026 pagar... boa parte dos precatórios, porque ele estabeleceu um limite máximo de pagamento de precatório por ano nesse período. Então, de 2022 a 2026, o governo federal, né, seu governo federal, está com um limite máximo de pagamento de precatório. Não exauriu o limite, o saldo devedor vai para o outro ano e isso tudo está sendo jogado para se resolver em 2027. Nessa mesma emenda constitucional, eles criaram a possibilidade, até por conta desse golpe, esse calote aí que foi dado pelo governo federal, eles criaram a possibilidade de se compensar precatório com tributo, desde que seja tributo já devido e para ser usado em parcelamento, né, ou em execução fiscal, né? Ou seja, você não pode pagar tributo vencendo, você pode pagar tributo vencido. Mas eu posso declarar, não pagar, comprar um precatório e pagar e compensar. Poderia fazer isso, só que qual que é o problema que aconteceu? Existe essa previsão na emenda constitucional, teoricamente ela é auto-aplicável, porque o próprio dispositivo que foi alterado lá na Constituição previa que seria auto-aplicável, né? Só que o governo federal não regulamentou até hoje. Então ninguém conseguiu usar ainda, porque ninguém consegue saber exatamente qual a liquidez daquele precatório que foi reconhecido, entendeu? Então esse é um primeiro problema. Para precatórios municipais e estaduais, o normal é sempre se demorar muito para ser pago, né? Pelos entes devedores, que são o Estado ou municípios, né? E nessa mesma emenda constitucional previu também a possibilidade da mesma coisa, de você poder compensar com débito declarado e não pago, ou parcelado, ou em execução fiscal. Só que dependendo de regulamentação estadual ou municipal. Que eu saiba, não teve nenhum estado ou município que regulamentou isso ainda, né? Então, assim, literalmente não aconteceu nada. Então foi feito isso, mas não se consegue usar em princípio, né? E é por isso que assim, o mercado que existe de precatório hoje em dia é ou a pessoa que compra contando que vai receber no futuro e aí paga com deságio do credor original, né? Ou que compra para usar como garantia, né? Principalmente nas transações tributárias hoje em dia tem sido aceito. Existe locação de garantia de precatório? Então, dá para fazer isso porque é uma forma de você oferecer como garantia numa execução, né? Então, seria parecido com seguro-garantia ou fiança bancária, né? Então, assim, existe esse mercado também, né? Aí, tudo isso depende, obviamente, do ente que está cobrando aceitar aquele instrumento. Agora, o incentivo dele em aceitar é qual? Então, acho que, por exemplo, para locação, eu acho difícil, né? O precatório em si, geralmente eles aceitam, né? Só que, de novo, o ente tributante, que principalmente o órgão lá judiciário, que é, no caso, dando esse exemplo de novo, da Justiça Federal, que é a PGFN, né, representando a União, ele sempre vai querer dinheiro. Então, assim, normal das coisas quando você vai lá na execução, vai defender um cliente, você pode oferecer o que for. Normalmente, ele vai querer dinheiro, né? Aí o que acontece é que vai caber ao judiciário, ao juiz lá da causa, entender que pode ser que a empresa não tenha dinheiro para apresentar, para oferecer, né? Ou oferecer dinheiro para ela vai ser tão custoso e tão gravoso que não se justifica ainda que a lei de execução fiscal ela preveja que tem que se oferecer o que é mais líquido primeiro, entendeu? Então, assim, no frigir dos ovos assim, tem uma jurisprudência bem encaminhada de que esses títulos, seguro garantia, fiança bancária, precatório, eles são geralmente aceitos, né? Nesse cliente de vocês, qual foi o desfecho? Então, o desfecho foi, a gente conseguiu reduzir consideravelmente os débitos do cliente, né? Inscritos em dívida ou não, né? Muita coisa a gente ganhou, quase todas as execuções a gente conseguiu diminuir o valor, né? Ou seja,
aquele débito lá de 12 milhões de execução, acho que caiu para 7, 6 milhões, né? Débitos também abertos também caíram, que eram ainda administrativos também, a gente ganhou algumas discussões administrativas, né? Isso que fez com que, no final, o bolo lá de dívida, que era, sei lá, 20 milhões, na verdade chegou em 12, né? Aí desses 12 milhões foi feito um parcelamento especial. Eles aproveitaram o PERT, que se abriu lá o PERT. E coincidiu de que a abertura do parcelamento especial casou com os processos que foram sendo ganhos ou que foi diminuindo o débito, né? Alguns débitos a gente acabou não migrando para o PERT. Por quê? Porque a gente entendia que a gente podia ganhar e realmente isso se confirmou. Então, isso também faz parte da avaliação. Então, o diagnóstico também se faz isso. Você vai lá e faz uma projeção de chance de êxito, né, de cada discussão, né? Possível, remota, possível, provável, né? O que era provável, a gente falou, não vamos parcelar, né? E no mais, assim, depois disso, foi uma educação tributária do cliente, que foi o quê? Vamos começar a fazer o jogo certo, né? Vamos parar de cometer erro, né? Porque muita coisa ali não era só não pagar, mas também não cumprimento correto de obrigação acessória, né? Então eles alteraram o contador, né? Contadores que eram mais... acho que tinham mais aderência para a necessidade da empresa, né? Começaram a investiram no corpo fiscal, principalmente, para conseguir cumprir obrigação acessória para o segmento. Isso tudo fez com que eles diminuíssem demais a contingência deles, né? Além disso, a gente também propôs lá algumas teses, né, que são essas interpretações de legislação tributária, para tentar recuperar valor de coisa que a gente entendia que eles tinham pago a mais, não deveriam ter pago. Algumas delas ainda estão correndo, né? Outras a gente ganhou, quer dizer, tiveram recuperação, isso gerou crédito para compensar com tributo. Esse crédito é compensável. Compensável com tributo, né? Então eles começaram a conseguir compensar, o que também deu uma folga de caixa para a empresa, porque ela ficou alguns períodos lá sem pagar tributo, porque ela tinha crédito para usar, né? Então, assim, houve esse remapeamento que gerou essa virada de mesa para eles, né? Então, assim, foi super relevante, né? Obviamente que também eles contrataram outros assessores lá para também reorganizar assim, financeiramente a empresa, mudar perspectiva de atuação no segmento, etc., né? Mas o fiscal foi o que deu o fôlego, né? Então eles estavam se afogando. O fiscal foi o canudinho lá que eles conseguiram respirar para fora um pouco, né? E hoje em dia eu diria que eles estão com a cabeça para fora d'água. Muito bom. O parcelamento ordinário ali, que eu tô devendo, vou lá e quero parcelar. Como que funciona? Então, o parcelamento ordinário, falando isso no âmbito federal, estadual, municipal, né? Você pode fazer a qualquer momento. Em quantas vezes? Com que taxa? Geralmente, a regra geral federal é 60 vezes, né? O estadual aqui em São Paulo também é 60 vezes e o municipal também é 60 vezes. Então, assim, é uma regra meio padronizada. Então, deixo de pagar, por exemplo, estou em crise. Deixo de pagar imposto durante 6 meses, 1 ano. Sim. Aí juntei lá 10 milhões. Faço uma peticiono lá, eu vou lá no Faz o pedido de parcelamento. Parcelo isso aí em 60 vezes com 1% ao mês de juros. Basicamente, a regra é essa. Os juros geralmente são Selic, né? Então... Selic. Então pode ser mais de 1%. Hoje em dia seria mais de 1%. Né? E aí parcelei em 60 vezes. Isso. Aí passou mais 12 meses, eu juntei mais 10 milhões. Parcela também. Quantas vezes eu posso fazer isso? Então, isso tem alguns problemas. Primeiro, então vamos falar matéria federal que é mais fácil, né? Primeiro, dependendo do tipo de tributo, você não consegue fazer parcelamento ordinário, né? Então, por exemplo, os tributos que são retenções, que é você, como responsável tributário, está recolhendo em nome de terceiro. Então, imposto de renda retido na fonte. Esse é o que dá cana. INSS, isso é apropriação indébita tributária, né, que pode ter uma perseguição penal. E esse parcelamento você não consegue usar esses débitos para parcelar ordinariamente, que é a Lei 10.522. Então, mas existe a previsão de você fazer o parcelamento simplificado. Só que o parcelamento simplificado tem um limite de valor. Entendeu? Então, assim, isso é a primeira coisa que o empresário tem que tomar cuidado. E qual que é o limite? Depende 5 milhões. 5 milhões? Por CNPJ? Por CNPJ. Segundo, todos os mesmos tributos que você for reparcelar, ainda que sejam competências diferentes, quando você abre para novamente parcelar, você é obrigado a reparcelar. E o reparcelamento na Receita Federal, a primeira vez você tem que pagar um pedágio
de 10% do valor da dívida e na segunda vez 20%. Então isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. Então nesse exemplo que você deu, por exemplo, vamos imaginar que eu acumulei R$1 milhão de débito de PIS e COFINS um exercício. Fui lá e parcelei ordinariamente. Exercício seguinte, eu fui lá, tenho mais 1 milhão. Quero fazer de novo. Quando você fizer de novo, você vai juntar 1 milhão primeiro, o primeiro 1 milhão parcelado, mais o segundo, 2 milhões. Você tem que pagar um pedágio de R$200 mil para conseguir parcelar. E aí parcela em 60. Aí, de novo, eu quero fazer isso. Mesma coisa. Então, vamos imaginar no mesmo exemplo, mais 1 milhão depois. Você vai pagar um pedágio de... E vamos assumir que a gente não está tendo nenhum pagamento de parcela que está amortizando, né? Para facilitar o cálculo. Então, a gente tem um débito total de 3 milhões, nesse caso. Tem que pagar um pedágio de R$600 mil para depois poder parcelar a diferença em 60 vezes. E aí, na quarta vez, é 20%? 20% de novo. Então, 20, assim, 20, 20. É isso que tem que tomar cuidado, né? Então, assim, tem que ter critério. Por isso que eu digo que tem que ter o auxílio de alguém que saiba o que está fazendo. Basicamente é isso. Isso, né? No federal, estadual e municipal, mesma coisa, praticamente. Federal é assim, o estadual é parecido, o municipal é também. E todos eles têm reparcelamento. Mas aí, no municipal, no estadual, vai depender do tributo. Então, cada tributo vai ter uma regra diferente. E aí você não pagou. Suponha que você não tenha recursos para pagar. Inadimpliu. Vai para execução. Não é tão rápido. Na verdade, então, de novo, o federal que é mais fácil explicar. E até acho que é mais genérico, né? Exato. Né? No federal, o que acontece? A regra, de modo geral, quase todos os parcelamentos, tanto ordinário quanto simplificado, inclusive parcelamentos especiais, são não pagamento consecutivo de 3 parcelas, na verdade, não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas no período de 1 ano, você é excluído do parcelamento. Uhum. Na exclusão do parcelamento, no federal, a Receita Federal, na verdade, a PGFN tem um prazo de 3 meses para inscrição em dívida naquele débito. Né? Que é o quê? Para constituir definitivamente o débito. Para poder cobrar o contribuinte. Só que eles te dão um prazo de 30 dias para pagamento. Então, na verdade, na prática, são 120 dias. O que está acontecendo hoje em dia? Por falta de braço, eles estão demorando para conseguir fazer as inscrições. Inclusive, para a transação, e a gente, inclusive, tem isso no escritório, eu tive que judicializar em mandado de segurança para determinar que fosse, para pedir para um juiz que se determinasse que fosse inscrito em dívida, para o cliente poder transacionar, porque só existe transação tributária regulamentada no Brasil de débitos inscritos em dívida, fora aqueles que estão sendo discutidos em contencioso tributário administrativo. Pois é, então assim, a gente, pra você ter uma ideia, tem que fazer isso, porque tem demorado para ser inscrito em dívida. Né? Então o prazo, na verdade, em princípio, de acordo com a legislação, é de 120 dias, para a inscrição, e só depois disso é executado. A execução ela tem que ser feita o prazo prescricional de 5 anos. A PGFN tem feito isso entre 3 e 6 meses. Né? Então, por isso que eu falei que, assim, na verdade, o prazo é assim. Se você deixar de pagar um parcelamento, provavelmente em 4 meses você vai ser excluído, em 3 a 4 meses você vai ser executado. E aí você pode reparcelar. E aí tem mais aquele período que eu falei que é o risco de você ter uma penhora. Mas daí você pode tentar reparcelar. Pode tentar reparcelar. E vai ter o problema de pagar pedágio, etc. Mas. Né? Como é que funciona essa questão da CND? Venda de imóvel, venda de ativo, tem que ter CND. Então, se o vendedor ele tem que ter a CND. Se ele aderir a um parcelamento, ele consegue a CND, ele vende, depois ele para de pagar? Como é que é esse negócio? Quando você adere ao parcelamento, na verdade você não consegue uma CND, você consegue uma certidão positiva com efeito negativo. Mas para quem está comprando, está seguro. Está seguro. Né? Então, assim, a certidão ela é emitida, ela é um retrato daquele momento. Por isso que as certidões elas têm um prazo de validade. Né? Você consegue emitir uma certidão federal, por exemplo, ela tem uma validade de 6 meses. Né? Então, se emitir uma certidão agora, daqui 6 meses você tem que renovar se alguém quis te pedir isso. Né? Então, se você deixar de pagar, você provavelmente não vai conseguir renovar. Você está fazendo uma transação ali que você precisa vender um ativo de uma empresa, Sim. que tem um fisco ali executando, ou tem passivos fiscais, o empresário tira a CND e consegue vender o ativo sem problema, o comprador também não vai ter problema. Sim. No caso de imóvel, particularmente, tem que tomar cuidado porque tem um artigo do CTN que ele prevê, e a interpretação da jurisprudência nesse sentido, que só o fato de ter uma execução e a pessoa foi citada, o comprador ele é tido como um comprador de má-fé. Se o vendedor era o único bem ou se ele foi levado à insolvência na venda daquele ativo. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Né? Você vai comprar um imóvel que esse imóvel é de alguém que tem uma execução fiscal, essa execução fiscal for um valor muito alto, o risco de você ser taxado como comprador de má-fé é uma presunção legal isso. E aí você teria que devolver o imóvel.
Você está sujeito a uma nulidade. E que quer dizer o quê? Uma eventual execução fiscal que volte a correr, ou mesmo que tenha uma certidão num certo momento, mas depois a pessoa perca essa certidão porque aquela suspensão de exigibilidade foi levantada e agora a execução voltou a correr. O risco que você tem é daquele bem ser penhorado. E você não vai poder opor dizendo, não, mas eu comprei de boa fé. A PGFN, por exemplo, no federal vai dizer, não, mas tem um artigo aqui, 178 CTN, que você não podia ter comprado, entendeu? É bem complexo. De novo, é por isso que você precisa ter um auxílio mesmo de alguém que, né, um tributarista, alguém versado na matéria para poder te auxiliar ali, te orientar da melhor forma possível. E a gente sempre, eu trabalho bastante com a situação de empresas, né? Você sabe, o fluxo de caixa restrito, né? A gente deixa de ter dinheiro muitas vezes ali para pagar folha, para pagar matéria-prima, e a gente deixa de pagar imposto. Quais são os impostos que deixam o empresário que tem cunho criminal, que podem levar à prescrição penal? São todos aqueles que têm apropriação indébita tributária, né? Que você pode ter o risco de ser enquadrado no crime de apropriação indébita tributária. Porque eu deveria estar... Na verdade, esse dinheiro não me pertence. Eu estou recolhendo em nome do meu funcionário. É o FGTS, quais são eles? FGTS, Imposto de Renda Retida na Fonte, INSS do empregado, né? Porque isso eu deveria estar pagando para ele e não estou, então é o dinheiro dele que eu estou me apropriando. Você está pagando como responsável tributário, né? Que a gente fala. Né? Ou seja, o contribuinte é o funcionário. Ele deveria estar recebendo. Você, por lei, é o responsável tributário. Você está recolhendo por ele, né? Então, se ele recebeu o líquido daquilo, quer dizer que você assumiu a responsabilidade de pagar. Né? Então, isso é o maior risco que você tem de persecução penal. E hoje em dia também o ICMS declarado e não pago, né? Que existe lá a jurisprudência do STF, inclusive, né? Nesse sentido, que se você tiver uma recorrência, hoje em dia, até hoje não se tem um parâmetro objetivo do que é recorrência, né? Recorrência de declaração e não pagamento. Né? A recorrência de declaração e não pagamento. Né? Porque a não declaração Então, isso é um outro crime, é um crime contra a ordem tributária, né? Que é sonegação fiscal, artigo 1º da Lei 8137. Qual é mais grave? Então, eu sempre entendo que aquele que tem o tipo penal mesmo definido em lei é o mais grave, que são os crimes contra a ordem tributária, que é artigo 1º e 2º, né? A única coisa que o crime contra a ordem tributária, ele tem duas situações importantes que têm que ser consideradas pelo contribuinte. Não é um incentivo a cometer o crime, mas que são o quê? O pagamento do tributo, você extingue a punibilidade. E o parcelamento do tributo devido, você suspende a punibilidade. Suspende, quer dizer, se você parcelar e não pagar... Aí qual que é o risco aqui? É quando você comete algum outro crime de ordem tributária que conexamente tem um crime que não é de ordem tributária. Por exemplo, você trouxe uma mercadoria e não declarou do exterior não declarou corretamente. Né? Esse é um crime de descaminho. Né? Existe crime contra a ordem tributária também de sonegação, certo? Você não declarou corretamente, não pagou. Só que o descaminho não é um crime contra a ordem tributária. Então, o contribuinte pode ir lá pagar o tributo e se livrar do crime contra a ordem tributária, a sonegação, mas tem um descaminho para responder. Então, isso é algo que tem que tomar cuidado, entendeu? E essas ações são públicas. O próprio funcionário não pode ser... ele pode ir lá e denunciar e falar, olha, ele fez a retenção indevida... Sim, existe um caminho que é quase todos os órgãos, as autoridades fiscais, eles têm uma ouvidoria, né? A Receita Federal tem uma ouvidoria, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá e denunciar uma infração fiscal. Né? Perfeito. Ô, Morvan, e para finalizar aqui, empresários que estão passando por dificuldade, tratamento fiscal, quais as recomendações você daria, básicas, assim? Recomendação básica é o que eu falei, eu acho que é muito importante, primeiro, não negligenciar, né, que é algo que você falou. Né, que... Pode ser metade do seu lucro, mais ainda. Exato. Então, assim, não acho que é algo que tem que se olhar. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, tem uma inversão de valor de o que representa isso, né, comparativamente com outros lugares. Né? Então, se aqui se valoriza demais e a carga é tão alta e o sistema é tão complexo, você precisa ter alguém para te auxiliar. Né? Então, se a gente contrata um médico porque vai fazer uma cirurgia, você tem que contratar um advogado, tributarista, um auditor, um bom contador para te auxiliar nisso também. Né? Segundo lugar, eu acho que é muito importante esse tipo de diagnóstico que eu falei, né?
fazer esse diagnóstico de situação. Que às vezes pode ser que você não tenha nada mesmo. Ou às vezes pode ser que você tenha aquele unconsidered needs. Você tem o problema e não sabe que tem. Então, por isso é importante contratar o especialista para dizer, olha, você tem um problema, você tem uma contingência que você não estava considerando. Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E depois disso, acho que é investir em conformidade. Né? Que investir em conformidade é ter uma equipe que vai estar lá te auxiliando a, sempre dentro do possível, cumprir as obrigações em matéria tributária, né? E também buscar oportunidade, né? Então, eu acho que é algo que também é assim... eu fico muito surpreso que alguns clientes de até grande porte que não tem algumas discussões que não dá para entender porque ele não tem. Que eu falo para o cliente, você está deixando dinheiro na mesa. Literalmente é isso, né? E se está todo mundo discutindo, e se é uma discussão que tem muito precedente jurisprudencial, não tem por que você não discutir. Né? Sim. É o comodismo, muitas vezes. Eu acho que assim, é comodismo, o time tá ganhando, as coisas estão indo bem, só que você não tá vendo o que você tá deixando, entendeu? Então, assim, de novo, não é só o empresário que tá em dificuldade, né? Que é o que eu bati. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que e isso é muito verdade, os clientes nos procuram a maior parte das vezes porque eles têm já o problema, né? São raros os casos do cliente que procura a gente já pensando em, poxa, eu quero tentar melhorar a minha situação, né? Descobrir se eu tenho algum problema e se não tiver, o que dá para melhorar, né? Então, acho que essa é a cultura que a gente tem que começar a adotar aqui, já que a gente tem esse sistema que é complexo, difícil, custoso, então a gente tem que investir nessas ferramentas. Né? Perfeito. Tá bom, Morvan. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Estevão. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.